Bom dia, gente. Eu queria que a gente cantasse um hino. É velho ele. Não sei se você conhece, mas é uma mensagem que tem falado muito comigo. Não sei se vocês vão conseguir. Só quem é da época de Matos Nascimento. Agora eu fui profundo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios. A gente vai ler enquanto eles estão se preparando emocionalmente ali. 1 Coríntios capítulo 1. Tem sido uma das passagens mais chocantes para mim, tá? A maneira como Paulo via as igrejas locais tem sido muito confrontador para mim. Então, 1 Coríntios 1, versículo 4. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus. Isso tem me chocado muito, porque a maior parte da nossa vida não é dando graças pela igreja, é detonando a igreja, é falando dela com Deus pela ótica da nossa ótica, que não é de Deus. A gente tem muita coisa para falar sobre a noiva de Jesus, que não é a perspectiva dele sobre a noiva dele. E é chocante, porque ele está falando da igreja de Corinto. Porque se você continuar lendo, se você tem uma Bíblia que tem subtítulo, no verso 10 está assim: as divisões na igreja de Corinto. Como assim? Como que Paulo consegue ver vários problemas significativos, e a igreja de Corinto não tinha só divisão, ela tinha imoralidade, ela tinha muita coisa ruim. Só que ele conseguia enxergar a igreja com a ótica de Jesus. E aí está o ponto. Nós não conseguimos nos enxergar pela ótica de Jesus. E por isso que a gente enxerga a igreja como um todo pela ótica que a gente tem errada do Evangelho. Então, quantas vezes já me peguei praguejando a igreja local? Porque o material que Deus está usando para edificar a casa, eu acho que não é tão bom assim, e eu acho que o Evangelho não tem tanto poder assim para pegar isso tudo que é a gente aqui, né? Um monte de tragédia reunida, um monte de bagunça emocional reunida, um monte de gente influenciada pela primeira e segunda infância, e aí Jesus pega esse monte de bagunça e ele fala: eu vou fazer dessa bagunça uma noiva, eu vou fazer dessa bagunça uma igreja gloriosa, eu vou fazer dessa bagunça. E assim, gente, pensa na sua vida, pensa assim: sua vida é uma bagunça. Você está comigo aqui? Parece que vocês estão meio na brisa. E aí Paulo fala: eu sempre dou graça. Sempre eu olho para a igreja em Monte Mó e falo: cara, todo dia, obrigado, Jesus, pela igreja local Convergência. Eu sempre dou graças, pois em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo, eu fico muito doido com a ótica de Paulo, o testemunho de Cristo foi confirmado na igreja de Corinto, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também, aqui está a fé, ele também vos firmará, igreja montemorense, ele vos firmará. Ele, o Senhor, vai firmar essa comunidade para ser irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem absolutamente nada a ver com você.
É nele, é por ele, pelo poder dele, pela graça dele, pelo poder do Evangelho. Vai chegar um dia em que nós, seremos irrepreensíveis. Ninguém, nada vai poder nos trazer repreensão, porque nós vamos nos tornar semelhantes a Ele pela força do glorioso Evangelho. E quanto mais a gente olha para o Evangelho, mais a gente vai ter consciência da incapacidade de se tornar como Ele, que ao mesmo tempo libera o poder para nos tornar como Ele. O ponto é que, dia a dia, existem várias ideias que nos confundem e nos convidam a não pensar desse jeito. E aí você pensa que você precisa fazer alguma coisinha para isso aqui funcionar. E aí tem um monte de coisa que a gente tenta fazer, que não está dando certo. Fiel é Deus, por quem foste chamado. Você foi chamado para comunhão com o seu Filho. Deus é fiel. E Ele chamou você para se tornar um com Jesus, apesar da sua bagunça, apesar de você ser totalmente esculachado, apesar de você ser totalmente quebrado. É uma aniquilação de qualquer coisa que possa ter cheiro de justiça humana. E às vezes a gente fica ofendido com isso. Então eu queria que a gente cantasse esse hino para a gente lembrar um pouco da nossa situação. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você pode cantar isso, levantando suas mãos a Ele. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão Ó Senhor, para mim. ó Senhor, ó Senhor. Quando Jesus estendeu a sua mão, Obrigado pela gloriosa quando cruz. Ele estendeu a sua mão para mim, Graça abundante. era pobre e perdido, Ó Deus. sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém.
Hoje o meu assunto, ele é inspirado por um livro que eu estou lendo bem devagar. Eu ouvi uma indicação do Iago Martins, é um livro que se chama Família em Meio à Tormenta, é o nome do livro. Eu já li muitos livros sobre família, sobre educação de filhos. Antes de casar, eu li 7 princípios para a formação da família cristã, eu li com a minha esposa. Eu li livros sobre amamentação, que é conhecido como a doutrina do Nana Nenê. Não sei se alguém aqui pratica a doutrina do Nana Nenê, mas basicamente isso foi uma das coisas que salvou meu casamento e me fez ter a minha esposa bem perto de mim tão cedo. Que é basicamente uma disciplina de como treinar o seu bebê através da amamentação orientada pelos pais para que os bebês durmam a noite inteira. Então, todos os meus filhos, todos, eu tenho 2 só, né? Mas os 2 filhos que eu tenho, eles dormem desde os 2 meses de idade a noite inteira. Nunca tive esse negócio de ficar perdendo a minha mulher porque estava descabelado com criança que não consegue dormir. E a gente fez isso, e a gente leu isso, e a gente leu um monte de livro, um monte de coisa, e a gente ama isso. Mas eu nunca tinha lido um livro tão honesto, verdadeiro e que expõe os problemas que às vezes essas receitas todas que eu falei não trazem resposta. Então não estou dizendo que é errado e é ruim todos esses outros materiais que falam sobre princípios, como aplicar, como fazer. Só estou dizendo que nem sempre as coisas vão sair conforme o plano de voo. Então, esse livro ele me chocou e ele tem me ajudado demais. E por que eu tenho tido muito peso sobre esse assunto? Porque a igreja, ela em breve vai se tornar uma igreja gloriosa. Amém? Você está aqui? É a esperança que a gente tem. Que, quando a gente fala igreja gloriosa, o que a gente está querendo dizer também é que vai vir um poderoso avivamento sobre o mundo e vai vir um poderoso avivamento tão grande, que toda essa coisa que existe aí chamada igreja, essa bagunça, ela vai se tornar tão bela quanto Jesus é belo. Então ela vai ser cheia de glória no sentido de santidade, poder e caráter. Isso é uma mensagem profética. Vai acontecer, quer você queira, quer você não queira. Não é uma profecia humana de um homem, uma palavra de conhecimento. Não, é uma promessa profética. A igreja vai se tornar madura antes do retorno de Jesus. Amém? É uma promessa. Deus vai fazer isso. Entretanto, quando a gente começa a olhar o tipo de material que Deus vai usar, aí eu fico com dúvida. Quando eu começo a olhar para mim, quando eu começo a olhar para o meu casamento, quando eu começo a olhar para a falta de vulnerabilidade das pessoas casadas. Quer ver uma coisa que eu odeio? Odeio gente alegre. Sabe gente alegre todo dia? Que ela só chega perto de você, aleluia, xalalalalaia. Glória a Deus, que bênção, irmão. Oh, maravilha. Eu penso assim, não tem uma briguinha não em casa? Marido? Não tem uma grosseria da mulher, não tem uma reclamação que não tirou o lixo? Quem é que sofre por não tirar o lixo? Diga, eu. Oxe, obrigado. Eu sempre esqueço de tirar o lixo, eu sempre ouço. Então, assim, eu amo a alegria, mas eu acho muito estranho casados, que você chega sempre, eles estão sempre alegres, sempre sem nenhum problema na vida, sempre rindo, sorrindo, pimpão, pimpona, serelepe. Eu tenho muita dificuldade. Tem um livro muito interessante que eu acho que é Sexo, Amor, Casamento, não lembro agora, do Mark Driscoll, um livrão vermelho. E o prefácio é escrito pela Ana Paula Valadão. É maravilhoso. E ela diz que, no prefácio, ela abre isso, eu achei incrível, que quando ela mudou para os Estados Unidos, todo dia ela brigava com o marido. E ela explica que ela começou a brigar todo dia, porque antes ela estava tão ocupada com o ministério, que ela não teve tempo de ver que o marido era uma peste. E que ela também era uma. Porque eles não paravam junto o tempo suficiente para
a se afiar com as diferenças. Estavam viajando aqui, um pregando ali, um viajando aqui, um pregando ali. E aí quando parou, não tem agenda, não tem ministério. A gente vai encontrar a lupa, sabe a lupa? A lupa em cima dos defeitos, assim, quando você casa. A gente tem alguns casais lá no Rio, e a gente, lá na nossa religião, a gente não faz esse negócio de namoro, de beijo na boca, né? Então é um relacionamento de amizade que é pastoreado pelo pai ou pelo pastor. E a gente faz questão de mostrar os demônios de ambos. Entendeu? Tipo assim, é um momento de sobriedade que você precisa conhecer cada capeta dele, cada capeta do outro e ver se abraça esse capeta para sempre. Porque quando casar, virá um capetão. Então precisa ver, você vai ser um exorcista fiel? Que vai permanecer por anos e anos expulsando os negócios? Porque quando casa é assim. Então eu amo quando as coisas são honestas, humanas, vulneráveis, que eu acho que esse é o processo de cura que o Senhor quer fazer. Então, a gente começa a perceber uma coisa óbvia, que não existe igreja gloriosa sem famílias gloriosas. Porque o material que vai se tornar a igreja gloriosa são as nossas famílias, amém? Não vai ser um alter ego, um holograma, é você. É esse casamento que você tem, é essa vida que você tem, é essa vida que você tem com o seu pai, com a sua mãe, é esse filho que você está educando, é esse, vocês estão entendendo, gente? Esse é o material, só que quando a gente começa a olhar para o material, a gente fala, não vai dar certo. E por que a gente pensa isso? Porque a gente acha que tem a ver com as nossas qualificações e não com as qualificações do Senhor. Com isso é uma blasfêmia pensar, porque a gente está dizendo que a cruz de Jesus não é suficientemente poderosa para pegar essa bagunça e transformar em algo belo. A gente não fala isso, mas a gente se comporta assim. A gente não fala isso claramente, mas o nosso comportamento é dessa forma. Deus, você vai me pegar e vai me fazer glorioso ou gloriosa, o meu casamento, meus filhos, essa comunidade, meu Deus. Então não vai ter igreja poderosa e bela no tempo do fim, sem famílias assim. Quando nós olhamos essa realidade, quando nós olhamos para o passado, eu pelo menos gostaria de ter recebido um manual de 100% de eficácia. Para o meu casamento, para os meus filhos. Eu não queria que nada desse errado. A gente não quer que nada dê errado. A gente quer uma coisa pronta e perfeita. Então, quantos de nós não amaria ter um manual de escolha da esposa certa, de acordo com as nossas aptidões e desejos? Tipo assim, Deus manda uma cartilha de acordo com a minha aptidão. Então, por exemplo, eu não sou muito braçal. Então, assim, eu não tive pai, e o meu pai botava minha mãe para carregar a sacola de mercado. Eu cresci vendo meu pai, que ele era nutricionista, minha mãe dona de casa, e a gente estava sem carro, e a gente ia no mercado, aí quando tinha que carregar peso, ele botava eu, minha irmã e minha mãe para carregar peso. Por quê? Porque ele era um doutor. Então, se os clientes olharem um doutor carregando bolsa pesada, pega mal. Você está comigo aqui? Vou começar a chorar aqui. Terapia comunitária. Então eu não sou braçal. Então eu precisava escolher uma esposa que aceita esse negócio de bom, de boa. Só que eu casei com a Maíra, querido. A minha esposa vê micro sujeiras no rejunte do banheiro, que nenhuma lupa encontra. E ela só sai dali depois que aquela sujeira foi embora. Se ela vê muita gente sentada, ela arruma alguma coisa para você fazer.
Ela puxou muito meu sogro. Eu fico zoando, porque meu sogro ele quebra as coisas só para consertar. Só para ter o que fazer. É a Maíra. 100% serva, 100% dos bastidores, 100% de trabalho, de agitar. Cara, eu sou uma anta tão anta, que eu não consigo montar os móveis. Chego os móveis, eu vou no banheiro, quando volta tudo montado, ela montou. É humilhante, gente, me perdoa, mas é humilhante. Ela bota parafuso. E eu tô lá com a chave de fenda, cai da mão, não tem ideia. Eu falei, Deus, eu quero de acordo com minha aptidão, assim, com o que eu sei fazer. Então eu sou dos livros, eu sou da leitura, eu sou contemplativo, eu sou de poucos, eu sou muito diferente dela. Ela é muito, muito mais eficaz, ela resolve o problema, ela faz a coisa acontecer, ela varre, ela limpa, ela orienta. As meninas solteiras ficam possuídas, porque, cara, é um padrão assim de excelência nas coisas, de tudo limpinho, de tudo certinho. A gente tem um sofá, tem uma manta. Aquela manta só serve para me perturbar. Porque eu pensei, eu vou sentar, ela vai cair. Toda vez que cai, ela fala, levanta, vamos arrumar o sofá. Eu falei, pelo amor de Deus, estou fazendo agachamento. Não, mas tem que ficar arrumado. Eu falei, mas vai cair. É uma manta, não está preso, não. Não, mas tem que ficar arrumado. Tá bom, eu fico só levantando toda hora. Você se identifica? Irmão, vocês se identificam? Por favor, alguém me ajuda. Eu estou sozinho. É isso. A gente queria ter esse negócio, essa lista para, uma lista de passos que garantisse que nós não vamos acabar como os outros casais ao nosso redor, brigando na justiça. Ou dormindo em uma cama sem sexo, cheio de ressentimentos um com o outro. A gente queria um manual que livrasse a gente disso. Qual é o livro que lê para isso aí acontecer? Eu busquei uma lista de afazeres, eu prometo, uma lista de afazeres domésticos que um marido tem que fazer, para eu não ser comparado com outro marido que limpa o quintal. Tem alguém aqui comigo, por favor? Falei, não, isso aqui eu vou fazer uma listinha aqui e eu nunca vou ser comparado com nenhum outro marido. Eu vou ser um marido que está sempre presente nas atividades extracurriculares dos filhos. Eu vou ser o cara, meu irmão. Mas aí eu não consigo ficar nem no Cici. Sabe Cici? Vocês têm o Cici aqui, né? No meu lá é uma reunião de gadarenos pequenos. Quando chega, acho que é porque é o Rio, né? No Rio tem mais demônio que em outro lugar, não sei. Quando você chega na comunidade, sim, eles vão tipo Tasmania, assim. Fura a parede, cai a porta. Eu tento ir às vezes. Eu falo, meu Deus, eu não consigo ficar aqui. Essas crianças não têm ordem nem decência. Eu queria ter uma lista abrangente de como fazer para o meu filho nunca se drogar. De como fazer algo para que meu filho nunca veja pornografia na vida dele. Eu queria ter uma lista assim, cara, se eu fizer isso aqui, vai dar certo aqui. Não vai, nunca vai se drogar, ele nunca vai olhar pornografia, ele vai ser salvo com 5 anos, vai orar em línguas. Eu falo, eu li os livros, eu busquei os princípios, eu fiz os cursos, só que eu não contei com uma coisa. A gente vive num mundo que está debaixo da queda. A gente ignora isso toda hora. Os efeitos da queda arruinou todo o rolê. Pecado.
E aí, no meio de todo esse esforço de fazer a coisa funcionar, o que acontece comigo? Eu quebro emocionalmente. E aí eu não consigo mais cumprir a lista dos livros e dos cursos. E agora eu estou dentro de um quarto, em depressão, enquanto a minha mulher está sozinha, cuidando dos meus 2 filhos. E aí agora o meu filho quase arranca o sabugo do dedo de tanta ansiedade, com 9 anos, agora ele está com 11. Não estava no plano de voo, meu querido. Não estava lá isso. Não estava previsto. E agora o que eu faço com um monte de regras, um monte de coisas que são boas, são legais, elas se aplicam. Mas que, na maioria das vezes, se torna uma espécie de muleta que substitui nossa confiança no poder do Evangelho, na graça de Deus, de que o Senhor precisa operar e que Ele vai operar mesmo em meio ao nosso coração quebrado, mesmo em meio à depressão, mesmo em meio às lutas do casamento. A confiança tem que estar no Evangelho e não nas nossas aptidões. Sabe por quê? Nós estamos debaixo do efeito da queda. Seu corpo, sua mente, tudo, a terra está gemendo. A criação está gemendo. E nós estamos gemendo, e a gente precisa gemer com uma esperança que nos salva, uma esperança que nos livra. Nós estamos olhando para o Evangelho, nós estamos olhando para aquilo que Ele fez, no poder da cruz, no poder da graça, no poder da misericórdia, de que Deus é tão poderoso e bondoso, que Ele pode pegar o coração dEle e colocar nas nossas maiores, profundas misérias. E a beleza disso é que a gente precisa encontrar essa misericórdia não só em Deus, mas no corpo de Cristo. Quantas vezes, sabe, o demônio, Satanás estava na minha mente. Cadê o homem da cultura de oração que não consegue ler a Bíblia há 5 meses? Cadê o homem que vendeu 16 mil livros sobre oração que não consegue orar meia hora? Cadê ele? Então eu ligava para o meu mentor, chama-se Harold Walker, ou ele ia na minha casa, e eu falava assim, eu não sei. Eu não consigo orar. Eu sou uma fraude. Sou um fracasso. E o Haroldo falava assim, sabe o que você tem que fazer? Tira um cochilo. Deus não está te cobrando nada. Dorme um pouco de tarde. Se conseguir ler um capítulo de Salmos. Misericórdia. Colocado na minha maior vergonha. Eu não tenho controle sobre as coisas. Eu não tenho controle sobre nada. Eu preciso descansar e confiar no poder do Evangelho. E nós estamos sendo chamados para confiar no Evangelho, para modelar as nossas famílias. Não são as regras têm o seu lugar, tá? Entenda, eu não estou falando para você chegar lá e deixar seu filho comer 3 quilos de sorvete e ficar na Netflix o dia inteiro, eu não estou falando isso. Estou falando da onde a gente está pondo a fé. Onde a gente está descansando. Sabe por quê? Senão a gente vai viver a vida inteira olhando para o Instagram dos outros e querendo ter a vida dos outros. Tem mãe homeschooler aqui? Tem mãe homeschooler aqui, que eu sei. Sabe qual que é o maior negócio das mães que fazem homeschooling? Tentar ser a outra homeschooler que está atrás que está dentro ali do aparelho. Comparação. Nossa, eu queria ser igual a ela. Ela dá aula para 8 filhos, está maquiada, faz pilates, faz dieta, não tem estria. Irado, né? Eu fico olhando para minha esposa assim, meu Deus, isso é muita loucura. E sempre tendo a sensação de que você não está fazendo o suficiente. E que sempre tem alguém fazendo mais do que você, e você então entra numa pira de uma lei que nem é a lei de Deus, é a lei da sua própria mente te condenando. E isso está nos matando. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo? Eu queria muito que vocês entendessem o que eu estou querendo dizer.
a queda zoou tudo. Nossos ancestrais decidiram dar ouvido para a cobra. E aí começou a se esconder de Deus, que é o que a gente faz. A gente se esconde de Deus. Aí você fala assim, não, mas eu venho na sala de oração. Claro que você vem, só que você traz um falso eu para ela. Você não traz o seu eu, esse eu aqui, ó. Eu estou abrindo o meu eu para vocês. Traz o seu eu assim. Eu sou isso aqui, Deus. Eu estou aqui, eu estou distraído, eu não estou conectado com essa oração, eu estou achando chato, eu não tenho fome. Você traz você ou você traz uma pessoa que as pessoas olham e falam, uau, ele é o intercessor Charamandaias. Aleluiado. Você tem que trazer você para a presença de Deus. Era isso que o rei Davi fazia. Ele ia para a presença de Deus levando quem ele era. Ele falava assim, eu estou ofendido porque o ímpio prospera. Eu estou ofendido porque o cara que faz mal está rico. Eu estou ofendido, Deus, porque a minha alma está seca. Ele brigava com Deus. E ele brigava com ele mesmo, porque está batido a minha alma. Louve a Deus. Ele ficava assim. Aí, Deus, está vendo? O cara mata todo mundo e prospera. Eu fico aqui orando, jejuando, olhando a sua formosura, e o cara que era meu pai espiritual quer me matar. Tem que trazer o verdadeiro eu. E a gente precisa trazer as nossas famílias do jeito que elas são e confiar no Evangelho. A gente se esconde de Deus. E a gente começa a se esconder uns dos outros. A gente começa a se esconder do nosso marido. Não é esconder fisicamente, entende? É realmente falar o que você está sentindo. A comunicação parece que tá zoada, sabe? E aí a gente vai levar isso para dentro do contexto de comunidade também, porque a gente não está falando todo o coração. Tem inveja ali, tem ofensa ali, tem comparação ali. E você não está conseguindo abrir e ficar nu, você está ainda se tampando com as folhas que os nossos ancestrais se tampavam. Está se cobrindo todo o tempo, não querendo mostrar o feio, mas querendo só mostrar o belo. E não tem como o Evangelho operar onde tem fingimento. Porque o Evangelho é assumir que você é realmente uma tragédia e que a única solução para a sua vida é se Jesus estender a mão dele para você. Quantos querem aceitar Jesus essa manhã? A gente precisa lembrar disso todo dia. Todo dia. Se você olhar só no primeiro livro da Bíblia, homicídio entre irmãos, poligamia, divisão entre pai e filho, estupro, incesto, marido disposto a prostituir a própria esposa, só no primeiro livro da Bíblia. Aí a gente olha para o século 21 e fala, não, está sussa. Meu amigo. Sabe por que é difícil ter família no que a gente acredita? Porque a gente está num mundo caído, que tem forças que operam contra isso. E a gente está aplicando a nossa força para fazer a família dar certo no lugar errado, porque na verdade não é uma questão de força, é questão de confiança. E são coisas que a gente fala, mas parece que fica uma coisa meio subjetiva. O que é confiança? O que é confiar somente em Deus? O que é confiar que Ele está no controle no meio das maiores turbulências e tempestades? Que Ele é sábio o suficiente para você atravessar, sabe, o Salmo 22, para poder ter a experiência do Salmo 23. Não tem como experimentar Jesus como o pastor da sua vida se você não disse, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor não vai ser o seu pastor enquanto você não tiver uma experiência do desamparo, da ausência da presença dEle.
Deus meu, onde você está no meio desse caos? Eu estou lançando o quadro caótico para a gente perder a confiança no nosso próprio braço, na nossa própria carne, nos nossos esforços. A família não é só o problema, ela é a solução de Deus. Então, por isso, as lutas estão acontecendo ao redor, sabe? Nós precisamos crer que Ele rasgou nossas dívidas, que Ele removeu nossa vergonha, que Ele removeu o nosso medo. Confiar nessa obra é o que vai liberar o poder necessário para que as nossas casas se tornem o odre para aquilo que Deus vai derramar. Porque você precisa entender isso muito bem, meu amigo. O século XX não vai ser repetido, sabe? Deus está transicionando. As nossas agências missionárias vão começar na mesa do café da manhã. E quando eu digo agência missionária, eu não estou dizendo que seu filho vai só para a África, para a China. Mas imagina, a nossa mesa do café da manhã formando os nossos filhos para estudar filosofia, para estudar psicologia, para estudar direito. E eles são enviados para o mundo do jeito que o mundo está, mas foram enviados a partir do pão com café com leite. Na mesa da sua casa, em fraqueza, em dependência de Deus, olhando para a cruz e não confiando em nada que seja seu mesmo. As famílias serão levantadas não por nossas capacidades, mas pela dele. E isso vai ser uma arma secreta. A família parece uma coisa meio normal e meio tipo inofensiva, mas vai ser um exército. Vai ser um exército. Mas nós precisamos hoje nos arrepender por confiar em qualquer outra coisa que não seja o glorioso Evangelho. E o que é o Evangelho? Eu estava lendo esses dias. A alma do homem é definida em grandeza mediante aquilo que ele mais ama. Esse é o seu tamanho interno. O que você mais ama é o que define sua grandeza interior. Só que isso também define a grandeza de Deus. O que define a grandeza de Deus é o que Ele mais ama. E o que Ele mais ama? O Filho dele. Deus é definido em grandeza porque Deus ama Deus. Imagina assim, não tem carência na Trindade. Desde sempre, desde que Deus é Deus, é um furacão de amor. Quando a gente domestica as paradas assim. Deus é amor. Ah, Deus é amor, esmilinguido. Jesus te ama, essas coisas, sabe? Deus é amor. É a natureza dele que não muda, imutavelmente amor, e que está derramando amor intenso no Filho dele. E aí ele pega aquilo que ele mais ama, o Filho amado, e decide moer ele. Imagina, Deus amando Deus, Deus amando Deus, e ele pega o grande amor da vida dele e decide moer por mim, por você. Porque agradou o Pai moê-lo. E aí, para ficar mais grave, ele pega aquele que ele ama e moeu, e imputa, e acredita, e coloca em você. Portanto, tudo aquilo que Deus ama está imputado em nós, porque o seu Filho está em nós. Mesmo em depressão, você me ama. O que você pensa que Deus pensa quando você não está mudando o mundo?
O que você pensa que Deus pensa quando você está exausta, cheio de louça na pia, descabelada, sem vontade de viver? O que você pensa que Deus pensa sobre você? Isso é o Evangelho. O que você pensa que Deus pensa de você quando você só consegue amamentar? A gente só pensa que Deus pensa coisa boa quando a gente está mudando o mundo para Ele. E aí a gente também definiu o que é mudar o mundo para Ele, que não é a definição dele. Deus está muito afim do ordinário. Deus está muito afim das segundas, entre semana, porque isso vai preparar a igreja para administrar níveis de glória que a gente nunca viu. Trocando fralda com cheiro de cocô para a glória de Deus. Descabelada no sofá, sem vontade de viver. E Ele olhando para você e falando: eu vejo beleza em você. Porque é aquilo que eu mais amo, eu imputei em você. Eu moí o que eu mais amo, porque eu estou te chamando para comunhão comigo. E aí a gente pensa que intimidade é só uma coisa espirituosa, sabe? Tipo, nossa, como ele é íntimo. Intimidade significa que a pessoa sabe tudo de você. Você está despido. Que o Mike Bickle fala, intimidade sem ter do que se envergonhar. O Senhor está nos chamando nessa manhã para remover a vergonha. Para a gente voltar a olhar para os nossos maridos pela ótica do Evangelho e não pela ótica da acusação. Para a gente olhar para as nossas esposas pela ótica do perdão. Você precisa ter consciência de que ambos vão errar e ambos serão refinados no poder da graça do Evangelho. E que até mesmo as suas maiores lutas dentro do casamento, Deus está usando para te santificar. E por isso você não deve pensar menos de você. Porque todos estamos em uma jornada, nós não somos daqui, nós pertencemos a Nárnia, e a gente está nessa transição, onde tem os efeitos da queda, e a comunidade, ela é centrada no Evangelho, encorajando uns aos outros na misericórdia e na bondade de Deus, dentro das nossas dinâmicas humanas. E isso vai ser glorioso. Sabe por quê? Os avivalistas, eles fizeram coisas maravilhosas. Eu amo a história deles, eu honro a história deles. Mas a unção de muitos avivalistas foi mais longe do que o caráter. E Deus não vai deixar isso acontecer de novo. John D. Lake colocava a mão em pragas e as pragas secavam, mas ele negligenciou sua família e viu sua esposa morrer, viu seus filhos morrerem no campo missionário. E Deus não vai repetir esse padrão. Vai ter a unção deles, mas num contexto de caráter. Num contexto de caráter. E quando eu falo caráter, não pensa naquela coisa assim de auto se transformar. Mas o caráter vem na medida que você confiança naquele que tem poder para santificar você. Então é preciso muita sabedoria para a gente ir mais longe em nossa saúde emocional, física, espiritual. Nós não podemos dar às pessoas aquilo que a gente não tem. A gente não pode levar as pessoas aonde a gente não foi. Então o Senhor está querendo mudar esses padrões, porque você imagina, os meus filhos, 8 e 11 anos, eles estão passando por um terremoto cultural de tudo isso que você sabe que está acontecendo no mundo. Agora imagina os filhos dos meus filhos. Que é essa geração que vai vir para dentro do reino de Deus, numa colheita de almas. E aí a gente acha que a colheita de almas é gente que vem perfeita. Não, são 1 milhão de pessoas com os maiores vícios tecnológicos, com os maiores distúrbios mentais, com os vícios mais absurdos, que estão consumindo pornografia em níveis pesadíssimos.
Se nossos filhos estão enfrentando esse choque cultural, imagina o filho dos nossos filhos. Então eu queria só deixar essa dica. John Maxwell fala em um livro sobre um bispo de Westminster, e esse bispo disse: quando eu era jovem e livre, eu sonhei em mudar o mundo, mas percebi logo que, enquanto ficava mais velho e sábio, que isso não parecia funcionar. Logo mudei e pensei, vou mudar o meu país. Depois tentei mudar só a minha família. E agora, em meu leito de morte, deveria ter mudado a mim mesmo. E pelo exemplo poderia ter mudado minha família, meu país, minha nação. Avivamento começa comigo, no sentido de que eu preciso olhar para aquele que é poderoso para me salvar. E aí, não pense em salvação como uma libertação do inferno, mas salvação no sentido de que ele vai concluir plenamente o que ele começou naquele dia em que ele te alcançou. Amém? Vamos ficar de pé.